alguma coisa parece não estar indo bem nos últimos tempos. Num quadro que os autores identificam como sendo recessão democrática, retrocesso democrático, constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático, autoritarismos competitivos e outros nomes depreciativos, que identificam processos políticos ocorridos em muitas partes do mundo, inclusive na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Rússia, nas Filipinas, na Geórgia, na Venezuela, na Nicarágua, em El Salvador. Processos políticos de erosão democrática que afetaram até mesmo as democracias mais consolidadas do mundo, como a dos Estados Unidos e a do Reino Unido. A grande característica da recessão democrática mundial, ou da erosão democrática, é que ela já não é mais produto de golpes militares como acontecia nos anos 60 ou lá atrás. A erosão democrática tem surgido e tem avançado pelas mãos de líderes eleitos pelo voto popular, eleitos como primeiros ministros e como presidentes, e que depois de eleito, tijolo por tijolo, desconstroem os pilares da democracia, concentrando poderes, perseguindo a oposição, demonizando a imprensa, mudando as regras do jogo e procurando empacotar o judiciário e as cortes supremas. Esse quadro, que é um quadro mundial, identifica um fenômeno que tem sido conhecido como populismo autoritário, que é um quadro que se verifica quando líderes personalistas e carismáticos chegam ao poder, se apresentando como contrários ao establishment e a tudo isso que está aí, e frequentemente com um discurso divisivo: nós, o povo, puro, decente, e eles, as elites corrompidas, liberais, cosmopolitas. A divisão artificial da sociedade é sempre um mal autoritário, porque numa democracia não existe nós e eles, porque nós estamos congregados por um projeto comum, que é o projeto da Constituição. Além do que, a grande característica da democracia é o pluralismo. Aqui nesta sala há centenas de pessoas que têm visões diferentes do mundo. Ninguém pode reivindicar o papel de ser o único representante legítimo do povo, porque o povo é plural. O povo é composto de pessoas que têm ideias diferentes. E a democracia não é feita de nós e eles, mas sim de todos nós. Além do que, existem elites muito ruins e extrativistas que se apropriam do Estado, e essas precisam ser combatidas. Mas todo país desenvolvido precisa de elites intelectuais nas universidades, precisa de elites do serviço público, como nós temos no Itamaraty, na Fundação Oswaldo Cruz, precisa de elites do empresariado para inovarem, para arriscarem, para investirem e criarem empregos. Portanto, é preciso enfrentar o discurso autoritário de que o país é só para alguns, só para os que pensam como eu. O país é plural e nós temos projetos comuns, que são projetos para toda a gente. Quais os projetos? Os que estão na Constituição. O populismo autoritário em todo o mundo se vale de algumas estratégias comuns, que são a comunicação direta com as massas, ultimamente por via de mídias sociais, o bypass das instituições intermediárias como o Congresso, a imprensa, a sociedade civil, e o ataque às instituições, sobretudo às Supremas Cortes, que tem aquele papel que eu descrevi ao início, de arbitrar as tensões. Não é que as Supremas Cortes acertem sempre, não. Gostaria de deixar registrado, Jorge, que eu mesmo tenho muitas queixas
E, portanto, é perfeitamente legítima a divergência, a crítica severa. A democracia não é o regime político do consenso. A democracia é o regime político em que a divergência é absorvida institucionalmente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural. É muito importante a percepção de que quem pensa diferente de mim merece tanto respeito e consideração quanto eu mesmo. E, portanto, a divergência deve se manifestar pelos argumentos que a gente coloca na mesa, e não pela ofensa, pela agressividade, pela desqualificação do outro. As causas da ascensão mundial do populismo autoritário, eu acho que podem ser encontradas nas deficiências e nas insuficiências da democracia. As respostas que a democracia não conseguiu ainda dar para os problemas que afligem boa parte das pessoas. E, portanto, o populismo autoritário e a recessão democrática, na minha visão, tem algumas causas políticas. Basicamente, as pessoas hoje não se sentem bem representadas. Eu viajo um bocado pelo mundo, não é um privilégio brasileiro. Há uma certa sensação do cidadão comum de que os sistemas eleitorais não dão a eles voz e relevância. E, portanto, a democracia, que é um projeto de autogoverno coletivo, ela precisa incluir todo mundo. E que quem se sente excluído desse processo é presa fácil dos discursos autoritários. Não nos representam. Esse é um bordão que se lê pelo mundo afora. E, portanto, a democracia precisa se reinventar. Nós precisamos descobrir novos mecanismos para que não haja um descolamento entre a sociedade civil e a classe política. O segundo conjunto de causas que levam a esta erosão da democracia em muitas partes do mundo são causas sociais. A democracia não conseguiu resolver, em muitas partes do mundo e no Brasil, inclusive, o problema da pobreza extrema, o problema do desemprego, e em outros países mais desenvolvidos, o problema da estagnação social. A economia mundial globalizada é uma economia do conhecimento, a economia da revolução digital, e ela produziu muitos ricos, mas produziu muitos desempregados que não conseguem ingressar nessa economia, e em muitos países produziu uma classe que fica estagnada socialmente, porque não embarcou nessa nova geração econômica. E quando as pessoas não têm boas perspectivas na sua vida porque são muito pobres, ou porque estão estagnadas, ou porque estão desempregadas, elas também são presas fáceis de discursos autoritários. E em terceiro e último lugar, há um conjunto de causas para a erosão democrática que eu chamaria de causas culturais identitárias. O mundo nos últimos tempos, nas últimas décadas, eu diria, viveu um processo muito importante e relevante de ascensão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Muitos avanços na igualdade das mulheres, muitos avanços nas ações afirmativas para negros, muitos avanços no respeito às pessoas LGBTQIA+, muitos avanços na proteção ambiental, muitos avanços na proteção das comunidades indígenas. E muitas pessoas se sentiram excluídas do processo histórico, considerando que essas são causas progressistas, e muitos se sentem ressentidos por terem ficado fora desse processo. Muitos se ressentem de uma hegemonia perdida de determinadas categorias, dos ricos em geral. Esse é um quadro de causas políticas, sociais e identitárias culturais da erosão democrática. Como é que se enfrenta essa erosão democrática?
penso que, aprimorando os mecanismos de representação política, o que ainda precisa ser repensado e reinventado, mas as pessoas precisam se sentir engajadas no projeto da democracia, ou elas são presas fáceis de outras aventuras. É preciso enfrentar, e essa é a grande causa da humanidade e é uma grande causa brasileira, é preciso enfrentar a pobreza extrema, é preciso enfrentar as desigualdades injustas, é preciso dar educação de qualidade desde a primeira semana de vida para todas as pessoas. É isso que faz um país, é isso que muda um país. E em terceiro lugar, é preciso convencer as pessoas todas que as causas dos direitos humanos, da igualdade das mulheres, das ações afirmativas para enfrentar o racismo estrutural, do respeito às pessoas gays, do respeito ao meio ambiente, do respeito às comunidades indígenas, gente que estava aqui antes da gente, essas não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade, as causas da igualdade, as causas da emancipação das pessoas, a causa de fazer com que cada um seja verdadeiramente o melhor que pode ser, porque esse é o grande desígnio da criação. E é para isso que existe o Estado e é para isso que existe o direito, para fazer com que cada pessoa floresça no sentido aristotélico, fazer com que cada pessoa seja verdadeiramente o melhor que pode ser. Essa é a primeira parte da nossa conversa e o que eu tinha vontade de compartilhar sobre essa primeira ideia de democracia, da ascensão da democracia no mundo e desse momento de recessão democrática que nós vivemos. Assentamos alguns conceitos básicos. Eu sempre gosto de começar assentando os conceitos básicos sobre os quais eu vou trabalhar. Me lembro sempre de uma história que se contava lá no Rio.